Bom dia, pessoal. A aula dessa semana é uma aula bem fácil, é a aula de calcificação patológica, que se refere à calcificação de tecidos que não devem calcificar. Para a gente entender calcificação, primeiro a gente precisa falar sobre o cálcio, o metabolismo do cálcio um pouquinho, tá? O cálcio, ele é uma substância muito importante para a célula, né? A célula, na verdade, ela tem diversos processos de sinalização que envolvem o cálcio. O cálcio, então, é uma substância mineral. Antes de você ter vida no planeta, já tinha cálcio no planeta, um monte, né? E esse cálcio, então, ele é encontrado, por exemplo, você pode encontrar no solo, pode encontrar em minas de cálcio. A célula, na verdade, ela fica o tempo inteiro jogando cálcio para fora, porque ela quer ter uma concentração de cálcio alta do lado de fora e baixa dentro da célula, né? E quando tem as sinalizações, esse cálcio entra e é jogado de volta para fora e assim por diante, tá? O indivíduo adulto, ele tem de 1 a 2 quilos de cálcio, dependendo do tamanho, né, da pessoa, tá? Então, um humano adulto, né? E desses 2 quilos, de 1 a 2 quilos, 99% desse cálcio está imobilizado, ou parcialmente imobilizado, no esqueleto ósseo, tá? Nos dentes e nos ossos do esqueleto, ok? E aí ele tem ali as suas formas ali de químicas, né, para ficar ali mais ou menos imobilizado, tá? Acontece que ele não está completamente imobilizado ali no esqueleto. 500 miligramas, quanto que é 500 miligramas? É meio grama, não é meia grama, é meio grama, tá? Que é 1 quilograma, então é 1 grama, né? 1 grama é aquele capim que nasce lá no jardim, tá? Então meio grama de cálcio é mobilizado todos os dias. Então tem células específicas chamadas de osteoclastos que retiram o cálcio do osso e tem os osteoblastos que depositam de novo cálcio no osso. Então fica mobilizando até meio grama. O que é meio grama? É um comprimido assim, né? Meio ml aproximadamente, um pouco menos, que o cálcio ele é mais pesado que a água, né? Então, é aproximadamente ali um comprimido, né, de cálcio é mobilizado todos os dias, tá? E você tem esse cálcio, você está ingerindo todo dia o cálcio na sua dieta, tá? Então, quando você come legumes, verduras, cenoura, blá, 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 sempre vai ter uma quantidade de cálcio, tá? Acontece que o indivíduo precisa muito cálcio durante o crescimento. Então, na fase de crescimento, você está formando o seu esqueleto está crescendo e você precisa de muito cálcio. Existe uma doença muito específica, que é uma desnutrição de cálcio, uma desnutrição muito específica. Quando falta o cálcio ou a vitamina D, você pode ter uma criança desenvolvendo raquitismo, onde os ossos entortam, as articulações ficam doloridas e inchadas. Isso acontece por falta de cálcio. O raquitismo tem que ser corrigido durante a fase de crescimento, né? Você tem que entrar com suplementação de vitamina D e cálcio para reverter o raquitismo durante o crescimento. Que se a criança se tornar adulta, parar de crescer, aí já vai ficar com aquela sequela o resto da vida. Mas durante o crescimento ainda consegue ainda corrigir quase totalmente, às vezes totalmente, esse raquitismo, né? Dependendo do nível e da agilidade em tratar, tá? Então, na fase de crescimento, muito. Os adultos jovens praticamente não precisam quase de cálcio, né? Então, não há uma necessidade muito grande em adultos jovens, mas quando você se torna mais velhinho, né? Aí você tem as doenças de descalcificação óssea, né? A osteoporose, a osteopenia, e você então vai precisar uma suplementação um pouco maior de cálcio para evitar essas doenças, tá? Uma dieta normal, sem você pensar em cálcio, se você estiver fazendo uma dieta equilibrada, normal, você vai estar comendo lá 1 grama, né?
de 600 miligramas a 1000 miligramas por dia de cálcio, sem pensar nisso, tá? Esse cálcio você não precisa, então você precisa excretar o cálcio. Então, isso, a maior parte é feito pelo próprio tubo digestivo, que ele absorve, mas ele devolve para o bolo fecal. Uma grande parte também é excretado pelos rins, tá? Então, o rim tem capacidade de jogar o cálcio que tiver em excesso, né? E uma parte pode sair pelo suor também, tá? Mas principalmente tubo digestório e rins. Lembrando que o tubo digestório é rico em cálcio e é rico em vitamina D. Então, se você estiver numa vila, num projeto Rondon ou no Médicos Sem Fronteiras, estiver lá numa comunidade e você vê as crianças com raquitismo e não tem remédio naquele momento, você pode dar vísceras de galinha, por exemplo, como suplementação de cálcio e vitamina D para essas crianças, né? Lógico, bem preparado, né? Você pode dar então as vísceras como fonte de cálcio, né? É uma opção à medicação, tá? A absorção então é feita no duodeno, no intestino delgado, e ela é muito importante, a vitamina D, porque não tem absorção se não tiver vitamina D, tá? Então ela é inibida na deficiência de vitamina D quando você tem problemas renais como o acúmulo de ureia, né, e excesso também de gorduras pode atrapalhar um pouco a absorção do cálcio, tá? E a calcemia, que é o termo usado para níveis plasmáticos de cálcio, né? Ela é finamente regulada. Se você tiver muito cálcio, você vai desenvolver doenças e pode até entrar em convulsão. E se você tiver pouco cálcio, também você vai ter dores musculares, pode entrar em convulsão também. Então, tanto o excesso como a falta de cálcio, ela é muito grave metabolicamente, tá? Por isso que existem os osteoblastos e osteoclastos fazendo aquela mobilização, existe todo um sistema renal, um sistema de regulação das quantidades de cálcio, tá? Mas a aula de hoje é sobre calcificações patológicas, né? Então, o cálcio está lá no plasma, na forma de íons livres, tá? Ele participa de coagulação sanguínea, participa de contração muscular, participa de vias de sinalização, participa de um monte de coisa. Estão geralmente ligados à proteína, assim, quase metade do cálcio que está circulante está ligado à proteína. E apesar de essencial, ele pode ser tóxico, né? Então ele pode matar a célula. Excesso de cálcio pode matar. Tanto que a célula está sempre jogando cálcio para fora para evitar a morte celular, né, e manter a célula viva, tá? Então, o que causa? Né? O que é a calcificação patológica? Aqui está a definição. A definição de calcificação patológica. Então, quando sais de cálcio, veja que eu pulei isso aqui, né? Mas que tipos de sais? Fosfato, carbonato, citratos ou outros. Então, sais de cálcio são depositados em tecidos moles, tecidos frouxos, não osteoides, porque se o cálcio está sendo depositado no osso, é normal, né? Então, tecidos moles não osteoides enrijecendo. Essa é a definição da doença chamada calcificação patológica, tá? Então, é uma doença de tecido mole. O tecido mole calcifica e enrijece, né? Tecido não osteoide mole, tá? Então, você pode calcificar a pele, osso, rim, pulmão, né? Tecidos que deveriam ser macios são calcificados e acabam morrendo, tendo uma calcificação. E aí você tem duas formas, tá? De calcificação patológica, duas formas: calcificação distrófica e calcificação metastática, tá? E aqui eu já coloquei as 4 diferenças, que é certamente questão de prova, né? Prova de questionário, tá? Então, na distrófica, que é a mais comum, tá? Que é a mais frequente, a mais comum, você tem também uma lesão mais localizada, e essa lesão depende de uma inflamação crônica, de uma lesão crônica anterior. Então, afeta tecidos pré-lesados, tá? E ela não depende de níveis plasmáticos excessivos de cálcio.
Então, ela ocorre na pessoa que tem níveis normais de cálcio. É lógico que se a pessoa tiver mais cálcio, ela pode agravar, né? Mas ela não depende de uma hipercalcemia, tá? Cuidado para não confundir hipercalcemia com hipercalemia. Hipercalemia é excesso de potássio, que vem do nome em latim kalium muriático. Hipercalemia é potássio. Hipercalcemia é que é excesso de cálcio no sangue, tá? A calcificação metastática é tudo ao contrário, ó. Afeta tecido prolesado, afeta tecido normal, não precisa de lesão. Não depende de níveis plasmáticos de cálcio, resulta da hipercalcemia, né? Então, ela é um processo metabólico, a calcificação metastática. E por ser metabólico, ela é mais rara e é mais disseminada. Então, ela é mais rara e mais disseminada no organismo. Então, geralmente, você não vai achar uma única lesão, né? A pessoa vai ter várias lesões de calcificações, vários tecidos calcificados no organismo, tá? Então, essas são as 4 diferenças principais. Se ele estudar um lado, você sabe o outro, né? Então, aqui as considerações gerais, né, sobre a calcificação patológica. A distinção entre os dois é muito difícil de você só olhar, mas você consegue distinguir principalmente na anamnese, que é quando você pergunta, faz perguntas ao paciente, né? Por quê? O aspecto macroscópico da lesão é o mesmo. Você não consegue ver se a lesão era anterior ou se era posterior, porque tem a lesão agora. Uma vez que calcificou, está com a lesão, né? Então você não consegue ver se estava lesado antes ou não, mas você pode perguntar, tinha uma lesão aqui antes? Tinha, né? Por exemplo, é muito comum ocorrer inflamação de tendões, né? Tendinites, né? Então, eu tinha uma tendinite e agora calcificou. Tá bom. Aí você já começa a distinguir, né? Como uma é mais localizada e a outra é mais disseminada, isso também ajuda a distinguir. Se a pessoa tem várias calcificações, você já pensa na metastática e não na distrófica, né? Então são esses detalhes que fazem então a diferenciação entre uma e outra, tá? Além disso, você pode medir calcemia e etc, tá? Sinais de lesões prévias, né? Aliados a maior intensidade de deposição sugere calcificação distrófica, né? Tá? A distribuição, então, também, já falei, né? E a calcinose, então, é um termo específico que fala sobre calcificação da derme, né? De tecidos de pele subcutânea, ok? Então, a calcinose, né? Aqui, a etiologia é a patogênese da calcificação patológica. Lembrando que calcificação patológica é calcificação de tecido, é doença de tecido, tá? Não é cálculo, não tem nada a ver com cálculo. A gente vai falar de cálculo no final da aula, mas cálculos não são calcificação patológica. Calcificação patológica é a calcificação do tecido mole, tá? E então a gente vai começar falando da distrófica, que é a mais frequente. Ela é mais localizada. Ela atinge principalmente o tecido fibroso e alinizado, os tendões, ligamentos, né? É mais comum nesse tipo de tecido, mas ela também pode atingir vasos esclerosados, por exemplo, na aterosclerose, arterioesclerose, artérias uterinas. Arteriosclerose, tá certo? Tem 2 nomes parecidos? Está certo, tá? Aterosclerose é acúmulo de gordura nos vasos, está ligado à síndrome metabólica. E arterioesclerose é endurecimento do vaso por qualquer doença, tá? Então, quando você tem enrijecimento de vasos, por exemplo, nas artérias uterinas de idosas, por exemplo, isso chama arterioesclerose, tá? É diferente de aterosclerose, que aterosclerose é acúmulo de gordura, ok? Os 2 termos estão certos. Tendões, válvulas cardíacas, parece meio grave, né? Calcificação a válvula cardíaca. Tumores, né? Geralmente quando você tem um tumor, o núcleo necrosa do tumor e calcifica muitas vezes, tá? Se ainda tem aqui, ainda distrófico, ó, áreas de necrose antiga, né? Tuberculose pode calcificar, a gente vai falar de tuberculose na aula de tuberculose,
Você vai ver que a tuberculose, os granulomas de tuberculose, eles têm um núcleo de necrose caseosa, e pode calcificar. Infartos antigos, o que é um infarto? Vocês vão ver distúrbios de circulação com o professor Augusto, o que é um infarto? Também é um tipo de necrose isquêmica, né? Quando ocorre um infarto, você desencadeia a necrose isquêmica, né? Então fica esbranquiçado o tecido infartado. Ao redor dos parasitas e larvas mortas encistadas, e a necrose do tecido adiposo, que é a esteatonecrose, né? Que a gente falou na aula de necrose. Tudo isso pode calcificar, tá? Inclusive a calcificação desses parasitas que insistam, não sei se vocês já tiveram a aula de parasitologia, mas, por exemplo, a lombriga, né, o Ascaris lumbricoides, as larvas insistam no músculo esquelético, né, e aí quando a mãe vai amamentar o nenê, elas são ativadas pelos hormônios da gestação e do parto, né, e voltam a circular e passam diretamente no leite para o bebê, e o bebê com 1 mês já está com vermes adultos nas fezes, né? Então, às vezes essas larvas podem acabar calcificando no músculo, né? E aí elas morrem quando calcificam, tá? Então, às vezes a calcificação pode ser até favorável, né? Pode até estar relacionada à cura de alguma patologia. Mas, em geral, são distúrbios bem graves, tá? Mecanismos de formação. Como é que forma a calcificação distrófica, tá? Então, você tem lá detritos, restos celulares que não foram absorvidos, né? Alguma coisa que ali ficou no interstício, tá? E acaba formando umas vesículas, né? Essas vesículas, chamadas vesículas de matriz, tá? E permanece ali e começa a deposição ativa de cálcio dentro dessas vesículas. A gente vai ver isso aí. Então, a calcificação é um processo ativo mediado por células, resultado do desequilíbrio de fatores que o inibem, né? E que ativam. Então, 2 etapas na calcificação distrófica, 2 etapas: a nucleação, que é quando essas vesículas da matriz extracelular começam a fazer o depósito de cálcio interno, e esse cálcio vai formando cristais lá dentro, e esses cristais de cálcio são pontiagudos. Então, eles acabam perfurando a membrana dessas vesículas e tem contato com o meio externo, que é muito mais rico em cálcio. Lembra que eu falei que o meio externo é mais rico em cálcio? E aí começa a propagação, que ela é autocatalítica. O próprio cristal catalisa a deposição de mais cálcio no próprio cristal. E o cristal começa a crescer e começa a atingir as células que estão ali vizinhas, né? Então você tem uma ruptura das vesículas, liberando os cristais já formados e a progressão autocatalítica, tá? Essa calcificação, ela vai depender de vários níveis de substâncias que tiver ali na região, né, na região onde está ocorrendo a calcificação. Por exemplo, quantidade de cálcio, de fósforo, algumas proteínas, como fosfolase alcalina, a osteocalcina, que é um hormônio importante na regulação, vitamina D. Excesso de vitamina D pode causar maior, ou a falta de vitamina D pode inibir a calcificação, pH local, conteúdos, né, de proteína, balanço hormonal, fase do ciclo estral, tem uma série de coisas que podem ser controlados para tentar minimizar esse crescimento, essa propagação, até parar essa propagação da calcificação patológica no tecido do paciente, tá? A calcificação metastática, então, já é um problema metabólico, né? A calcificação metastática é mais disseminada por ser um problema metabólico. Então, alguns bebês começam a calcificar todos os tecidos do bebê, né? Logo o bebezinho, coitadinho. Então, a pessoa que tem calcificação metabólica, ela não pode ficar se machucando, às vezes até uma picada de agulha pode calcificar, né? Então tem uma série de cuidados, e aí você precisa equilibrar essa quantidade de cálcio no sangue, né? E esse excesso de cálcio no sangue, essa hipercalcemia, ela pode ser ocasionada por 3 coisas, ó. Absorção aumentada de cálcio, por exemplo, excesso de vitamina D, ou a doença chamada sarcoidose, ou
A hipersensibilidade à vitamina D ou algumas síndromes, né? Como a síndrome idiopática do lactente, síndrome de Williams, etc. Tá? Então, aumento da absorção de cálcio, aumento da mobilização do cálcio dos ossos. Então, por exemplo, você tem um câncer no osso, né, e ele está mobilizando um monte de cálcio para a corrente sanguínea, você pode ter uma hipercalcemia. E aí pode começar a ter calcificações patológicas. Né? Então, existem outras doenças, outras condições, inclusive genéticas, né, como a doença de Paget, e o aumento do paratormônio. Então você tem aqui a tireoide, essa tireoide tem pequenas outras glândulas chamadas de paratireoides, né? E essa paratireoide produz o paratormônio. O paratormônio, então, ele é um hormônio que regula o metabolismo do cálcio, tá? A excreção nos renal de cálcio, inclusive. E aí, se você tem uma desregulação nesse paratormônio, você pode ter hipercalcemia. Então, calcificação metastática é mais disseminada, mais rara e depende da hipercalcemia, tá? Quais são as consequências de uma calcificação patológica, né? Por exemplo, se calcificar meu nariz, né? Calcificou a ponta do meu nariz, ficou aqui feio, vermelhado. Isso vai prejudicar de alguma forma? Né? Depende, né? Se você já casou, não tem tanto problema. Se eu quiser casar com o nariz vermelho feio, né? Fica mais difícil, tá? Então, muitas calcificações, elas são inócuas. Uma calcificação no braço, né? Agora, e se calcifica, por exemplo, uma válvula cardíaca? Poxa, aí é gravíssimo, né? Isso aí você vai ter que ir para uma UTI, vai ter que fazer uma cirurgia para corrigir, vai ter que substituir por uma válvula, né? É uma coisa extremamente grave. Então, depende muito a gravidade dessa lesão, depende muito de onde ele está. Uma coisa é certa, ela é irreversível, calcificou, calcificou. Né? Ou você retira cirurgicamente, põe e faz o reparo, mas não tem o que fazer, ela não volta. Né? Você consegue minimizar com remédio para que ela não cresça ou que ela fique o menor possível, mas calcificou, ela é irreversível. Tá? E se você calcificar um rim, bem, vai fazer falta. Calcificar um pulmão, né, vai fazer falta. Mas muitas vezes ela pode ser até benéfica. Por exemplo, quando calcifica uma larva de verme ou calcifica um tubérculo na tuberculose, né? Você pode até ter cura da tuberculose por calcificação de uma lesão de tuberculose, tá? Então depende muito da posição, tá? E agora, para terminar a aula dessa semana, eu vou falar então dos cálculos. Veja que a aula de calcificação patológica terminou aqui, ó. Essa é o último slide da aula de calcificação. Esse slide aqui está falando de uma outra doença, outra patologia, que inclusive não tem uma relação essencial com o cálcio, né? Essa é uma doença onde você tem formação de massas, né, que são duras ou meio pastosas, não no tecido, mas nos espaços que tem dentro dos órgãos. Por exemplo, dentro de órgãos ocos, como uma vesícula biliar ou uma vesícula urinária, dentro de um vaso sanguíneo, você pode formar um cálculo, dentro de um ducto, como o ducto na uretra, ureter, no sistema urinário, né? Você pode ter a formação desses cálculos ou dessas concreções, né? A doença, o processo é chamado de litíase, onde você forma essas esferas, não precisa ser esferas, elas podem ser massas esferoidais, né? Ovoides, facetadas, sólidas, concretas, compactadas, de consistência argilosa a pétrea, ou seja, de uma massinha até uma pedra, né? Que se formam no interior de órgãos ocos, por exemplo, vesícula, biliar, bexiga, cavidades naturais, por exemplo, você pode ter um cálculo dentro da cavidade abdominal, né? Mas sempre é no espaço vazio, é sempre no espaço, não é no tecido, ela não é calcificação patológica, mesmo que não precisa ser cálcio, tá?
condutos naturais, como ureter, colédoco, do ducto pancreático aqui, ó, ducto salivar, ou no interior de vasos, né? Tá? Veja que muitos cálculos não são de cálcio. São poucos os cálculos de cálcio. Você tem cálculos de estruvita, você tem cálculos de proteína, você tem cálculos hialínicos, você tem cálculos de magnésio, você tem cálculos de diversas substâncias. Então, cálculos não é calcificação patológica. Calcificação patológica é a calcificação de tecidos moles enrijecendo. Cálculos não é doença de tecido. O cálcio é formado nos espaços ocos, nos espaços vazios. Então, são concreções, né? São objetos que se formam nesses espaços, ok? Tudo bem? E aí você tem a nomenclatura, ó, né? Você tem a nomenclatura, por exemplo, litíase se refere ao fenômeno e lito se refere ao objeto cálculo, né? Ou concreção. Então, por exemplo, um local aqui vem primeiro e depois o sufixo, né? Então, o local, por exemplo, se for no sistema urinário, seria urolitíase, a doença, o fenômeno, ou urolito, o objeto, né? Então, quem tem um urolito no rim tem uma urolitíase. Quem tem um urolito na bexiga tem uma urolitíase, certo? Se o paciente ou você, né, vai urinar e sai uma pedrinha, né, aquele é o urolito, tá? O fenômeno de você ter urinado ela, né, você quer dizer que você tinha uma urolitíase, né? Importante, a pedrinha deve ser coletada, tá? Por que a pedrinha deve ser coletada? Muitos dos cálculos podem ser, muitas das urolitias podem ser corrigidas com dieta, tá? Então, se você sabe qual que é o tipo de cálcio, você sabe de cálculo, você sabe o que você pode corrigir na dieta para evitar que se forme novamente, né? Então, por exemplo, tem cálculos que se formam em urina ácida. Aí, se você dá uma dieta vegetariana, evita. Tem cálculos que formam numa urina alcalina. Aí, se você faz uma dieta mais carnívora, ou se você adiciona na dieta, por exemplo, mais vitamina C, substâncias que deixam a urina mais ácida, pode evitar também. Então, o tratamento depende de você pegar esse objeto, o urolito, né, enviar para o laboratório para ele examinar e definir que tipo de cálculo, de substância que formou aquele cálculo, ok? Então essa é a aula dessa semana. É uma aula mais fácil, o questionário é mais tranquilo, mas prestem atenção ao responder o questionário. Coloquem as dúvidas no fórum, que lá no fórum as perguntas ficam permanentes e eu posso te responder. O fórum fica lá em cima da página, ok?